Olá, boa noite, peregrinos e peregrinas da luz. Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. É o final. Será que quebrou o combinado? Pode começar. Olá, gente. Mais uma vez aqui reunidos em nome de Jesus para fazer o nosso evangelho no lar, o evangelho do Peregrinos da Luz. Coloque para mim, João. Quero ver quem já chegou aí. Deixa eu ver quem já chegou aqui na nossa live. Mais um dia aqui conectados, né, em prol de um bem maior, em prol de fazer uma corrente vibratória para toda a humanidade, né, para nossa cidade, nosso país, para o nosso planeta. Hoje, boa noite, Simone. Boa noite, Simone. O Eujácio também já está, o Amorim. Olha, o nosso convidado já está ali. Fernanda. Maria Lúcia, boa noite, Maria Lúcia. Eliane. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. É um privilégio para nós poder adentrar no lar de cada um, nessa vibração gostosa, onde nós todos os dias, 19h30, trabalhamos o Evangelho no lar. Assim, criaremos o hábito trabalhando assim nossos lares, colaborando com essa união fraterna, né, onde uns se conectam aos outros. Boa noite, meu querido Mauro. Boa noite, João. Tudo bem com você? São Mauro, assim que a gente chamava ele na faculdade, São Mauro. Boa noite para sua amiga também. Essa aqui é a Leve, esposa de São Mauro, Padre Mauro. Prazer, tudo bem? Tudo bem. Mauro, eu quero dizer da alegria que quer ter você conosco aqui, né? Tivemos a oportunidade de ter com a gente aqui o Padre Daniel, também que esteve com a gente lá. Hoje, ter você com a gente aqui é um enorme prazer. Hoje é a nossa live número 114, Padre Mauro. A gente está com essa proposta de 114 dias, desde que começou aí a quarentena, com essa proposta que nós estamos aí, de fazer o evangelho em casa, né? Essa proposta do evangelho no lar, para que as pessoas tenham esse hábito de abrir as portas da sua casa, ler o evangelho, escutar a palavra e convidar o Cristo para adentrar os seus lares. Então, ter você conosco aqui hoje é uma grande alegria. Eu é que agradeço a oportunidade, o convite, e confesso que eu fiquei um pouco receoso quando você me convidou, mas é também uma oportunidade de voltar ao texto bíblico, de pensar algumas coisas e partilhar um pouco das experiências que eu fui adquirindo ao longo da vida e, de fato, levar essa palavra de Deus ao lar de muitos que nos acompanham nesse momento. Mauro, eu convido a você e a todos que estão conosco, então, para a gente fazer a nossa prece de abertura, né? Ok. Vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, né? Tranquilizando nossa mente, nosso espírito. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dar-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai de todo mal, e só vosso reino, poder e a glória para sempre. Que assim seja. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de mais uma noite, reunidos em Teu nome, ouvir Tua palavra. Rogamos Tua bênção, a bênção de Maria, Mãe Santíssima, né? E de todos os Seus guardiões que nos auxilia neste momento tão oportuno, da qual nós buscamos o encontro com a Tua palavra. Que cada lar conectado conosco essa noite receba Teu amparo, receba Tua luz, receba o Teu lenitivo. E que as lições sublimes que aqui nos chegam toquem nossos corações e façam de nós homens novos, transformados no Espírito Santo. Que a Tua luz resplandeça e que aqueles que se encontram enfermos nos hospitais ou em seus lares, cuidando de enfermidades do corpo e da mente, aqueles que estão com problema
na questão financeira, né? O Padre Mauro está aí, na paróquia de Mariana, onde recentemente tivemos aí uma grande catástrofe. Então pedimos sua bênção a cada um desses nossos irmãos, que nas suas dificuldades, nas suas lutas, no seu martírio, encontra ti como força sublime para seguir na sua jornada. Que a tua paz esteja conosco, que assim seja. Graças a Deus. Então, o Mauro, como eu falei, né? O Mauro é padre diocesano. Eu achava que ele era religioso, né? Descobri que ele é diocesano agora. Para mim, ele era sempre tinha na cabeça que o Mauro era religioso. E o Mauro vai falar para a gente hoje, então, sobre a vocação de Saulo, aquele momento onde Saulo encontra com Cristo na estrada de Damasco, uma passagem do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 ao 19, né, Mauro? Então, obrigado mais uma vez. Correto. A palavra é toda sua. Fique à vontade. Obrigado aí pela oportunidade da palavra. E conforme o João apontou, o texto que vai nos inspirar nessa noite é esse texto da conversão de Paulo. E é um texto rico e que dá para a gente conversar uma tarde, mas eu sei que nós temos um horário bem assim, não é limitado, adequado para esse momento. Então eu vou fazer a leitura do texto bíblico, né? Então quem está nos acompanhando, se quiser acompanhar agora ou depois, é o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, dos versículos 1 ao 19. Então diz o texto: Saulo, respirando ameaças contra os discípulos do Senhor, apresentou-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, autorizando-o a levar presos para Jerusalém todos os seguidores do caminho que encontrasse, homens e mulheres. Estando em viagem, já perto de Damasco, de repente, uma luz celeste o ofuscou. Caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo respondeu: Quem és, Senhor? Disse-lhe o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te, entra na cidade, e aí te dirão o que deves fazer. Os acompanhantes se detiveram mudos, pois ouviam a voz e não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, ao abrir os olhos, não enxergava. Tomando-o pela mão, fizeram-no entrar em Damasco, onde esteve 3 dias, cego, sem comer nem beber. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Numa visão, o Senhor lhe disse: Ananias. Ele respondeu: Estou aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse: Dirige-te à rua principal e procura em casa de Judas um certo Saulo de Tarso. O encontrarás orando. Numa visão, Saulo contemplava certo Ananias que entrava e lhe impunha as mãos para que recuperasse a visão. Ananias respondeu: Senhor, ouvi muitos falar desse homem e contar todo o mal que ele fez aos consagrados de Jerusalém. Agora está autorizado pelos sumos sacerdotes para prender os que invocam teu nome. O Senhor lhe respondeu: Vai, pois ele é meu instrumento escolhido para difundir meu nome entre pagãos, reis e israelitas. Eu lhe mostrarei o que deve sofrer por meu nome. Ananias saiu, entrou na casa e lhe impôs as mãos, dizendo: Irmão Saulo, o Senhor Jesus me enviou, aquele que te apareceu quando vinhas, para que recuperes a visão
e te enchas do Espírito Santo. Imediatamente caíram de seus olhos umas como escamas. Recuperou a visão, levantou-se, batizou-se. Comeu e recuperou as forças. E ficou alguns dias com os discípulos de Damasco. Então esse é o texto bíblico que vai nos ajudar e já nos ajuda nesse tempo, nessa noite, nesse evangelho, essa palavra de Deus no lar. Queria então começar a nossa live destacando que o relato da conversão de Paulo aparece nos Atos dos Apóstolos 3 vezes, para marcar a importância desse fenômeno na vida de Paulo. Né? Então, aqui alguém descrevendo como foi essa conversão, e depois, para frente, nos capítulos 22 e 26, o próprio Paulo vai fazer um discurso dizendo do que ocorreu na sua vida. Então, o que eu queria começar a apontar? Primeiro aqui, logo no primeiro versículo, né, quando Paulo, a informação que traz, Saulo ele respirava as ameaças contra os discípulos do Senhor. E eu fiquei pensando muito nessa expressão aqui do respirar ameaças, ou seja, aquilo que impulsionava. Era um homem, então, valente, determinado a perseguir os cristãos, a perseguir os discípulos de Jesus Cristo. E no capítulo 8, tem umas expressões, né, que são muito fortes. Diz que Paulo devastava a igreja, devastava os seguidores. Então, o que eu estou querendo acentuar com isso? Esse desejo valente e, ao mesmo tempo, essa violência que marcava a vida de Paulo, ou de Saulo, conforme quisermos falar aqui, porque essa expressão, o nome vai mudar depois que ele assumir também o dado da sua missão. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar, Paulo era um homem muito violento. A sua vontade, o seu desejo era perseguir os cristãos. E, ao mesmo tempo, era um homem inteligente, porque ele consegue aqui essa autorização, essas cartas, para prender os seguidores. E aí o texto não fala seguidores de Jesus Cristo, mas fala seguidores do caminho. Porque essa expressão ela é usada para referir-se aos discípulos de Jesus Cristo. E é interessante que isso remete a um outro texto onde Jesus se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, de posse dessa autorização, Saulo, então, sai para perseguir os seguidores de Jesus Cristo. E estando no caminho, é interessante esse jogo de palavras, né? Então, vai perseguir os que estão no caminho, mas é no caminho que acontece essa experiência de conversão, de transformação da sua vida. E aí eu fiquei pensando um pouco também que a voz de Jesus só é possível escutá-la quando nós também nos colocamos em silêncio. A conversão, esse escutar a voz de Jesus, não se deu na cidade de Jerusalém, nem na cidade de Damasco. Eu estou entendendo na geografia do lugar, apesar de não conhecer tanto, que era um lugar meio que ermo, meio que deserto. Então, para escutarmos também a voz de Deus, nós precisamos encontrar um deserto na nossa vida. Fugir um pouco do barulho, do excesso de informações. Então, o primeiro ponto que eu trago para nós também precisamos escutar Deus. Deus fala conosco. E aí nós precisamos fazer o nosso caminho. Né? E essa fala do Senhor com Paulo, ela dá nessa ideia do movimento, do cotidiano da vida. Então, em viagem, em movimento, no itinerário da vida, é que ele faz esse encontro. Ele não precisa dos nossos ritos, dos ritos legalistas. Ele não precisa de estar num templo para fazer essa experiência do Senhor.
É o Senhor que vai ao encontro de Saulo, no cotidiano da sua vida. Então, eu queria marcar isso, né? Um Deus que caminha conosco. É um Deus que nos visita, é um Deus que vem ao nosso encontro. Não é um Deus que nos espera, um Deus que nos aguarda nos nossos templos, tão suntuosos, tão belos, mas que podem ser vazios dessa presença. E aqui, então, primeiro, Oi. É como a gente, quando criança, né, começa a bufar de raiva para brigar e alguém põe a mão no seu ombro assim, calma, meu filho. Né? Quando você vai, Isso. realmente você está ali. É a primeira vez que eu paro para reparar nessa frase, né? Paulo, quando você marcou ela, ele parou respirando ainda ameaças. Eu me lembrei que quando a gente está nervoso, a gente começa a bufar, né? E soltar aquelas palavras de baixo calão. E é mais ou menos isso. Paulo respirando aquela raiva que ele arrancou e bem pontado aí. Ele, no caminho, em busca daqueles que estavam no caminho, ele encontra o seu caminho. Encontra o seu caminho. Muito bem marcado. Então, no caminho, perseguindo os que faziam caminho, ele encontra um outro caminho. E aí, bem marcado, João, e eu queria também frisar muito isso, porque é uma coisa que eu tenho pensado muito nos últimos tempos, a nossa necessidade de nos silenciarmos. Eu vejo que esse itinerário aqui perto de Damasco foi o retiro de Paulo. E os Atos dos Apóstolos vai contando para nós as viagens missionárias de Paulo. São 3 viagens missionárias. E quando eu estava pensando essa reflexão hoje, eu agreguei uma 4ª viagem missionária, que é a viagem para dentro do eu. Que esses 3 dias que ele ficou sem comer, que ele ficou sem beber, que ele ficou cego, eu estou apontando isso como uma viagem para o interior, para dentro do eu. Uma oportunidade de reencontrar. A quarentena. Nossa quarentena. Isso. Que pode ser uma oportunidade também para mergulharmos para dentro de nós. Ou ficarmos lamentando, encontrando culpados, xingando, essas coisas que são muito corriqueiras na nossa vida. Então, ressignificar essa quarentena a partir dessa experiência que Paulo fez também, de ressignificação desse episódio. Porque ele não lamenta. Ele não se vê aqui como alguém castigado. Mas certamente, inclusive quando Ananias recebe essa incumbência, Jesus fala para ele, olha, você vai encontrar um homem rezando. Você não vai encontrar um homem murmurando, mas vai encontrar um homem rezando. Então, é essa marcação. Depois, essa expressão, esse verbo, né, caiu por terra e ouviu a voz do Senhor. Cair por terra. Humus, né, terra, humus, ter contato com a realidade, ter os pés no chão. Então, nós também precisamos cair da nossa arrogância, cair do nosso orgulho, cair das nossas verdades, cair do nosso legalismo, porque Paulo era um grande conhecedor da lei. Ele estudou com Gamaliel a lei mosaica. Então ele tinha toda uma lei, tinha todo um conhecimento, toda uma teoria. E nada disso foi... naquele momento isso não foi um recurso para ele. Né? Ele foi surpreendido por essa ternura de Deus. E uma coisa que é bacana, porque eu comecei a cenar mais cedo dessa valentia e Paulo que respirava essas ameaças, porque para Deus ninguém é um caso perdido. Para Deus ninguém é um caso perdido. Aos nossos olhos, talvez Saulo não merecesse uma segunda chance. Porque ele estava perseguindo muita gente. Inclusive, nos capítulos anteriores, ele consente o apedrejamento de Estevão. Ele está lá junto. Isso aí você está aqui agora. Interessante que em Atos 7, ele fala, 7,60, ele fala assim, olha, depois, caindo por terra, de joelhos, gritou em voz alta, Senhor, não lhe leves em conta este pecado, quando Estevão está ali em morte. Quando você frisou esse cair por terra, eu lembro que eu li essa passagem hoje de Estevão, e ele fala, Estevão também marca isso, caindo por terra, aí fala de joelhos, ele olhou e pediu perdão a Paulo. Né? Sim.
Então, acho que é uma experiência boa que nós precisamos fazer também, cair por terra. Eu acho que reconhecer a nossa fragilidade. E é daí que tem essa expressão de que Saulo caiu do cavalo, que essa expressão não aparece na Bíblia, né? É já uma interpretação popular da palavra de Deus. Mas nós também, de fato, se a gente pega essa expressão popular, também precisamos cair do cavalo. E quantas vezes essa queda do cavalo nos faz bem, nos faz muito bem. Nós somos muito arrogantes, e aí a experiência do sofrimento, a experiência da pandemia pode ser uma experiência de cair do cavalo. Né? Nós estamos cercados de todos os aparatos e, de repente, nós somos levados a um distanciamento social por causa de um vírus que é invisível. Então, e ele ataca o pobre, o rico, a mulher, o homem, o empregado, o desempregado. Então, essa pandemia também está nos fazendo cair do cavalo. E aí, como eu falei anteriormente, o problema é se nós cairmos e ficarmos chorando, colocando a culpa no cavalo, colocando a culpa na estrada, e em diversas situações, e não aproveitarmos esse tempo para entrar dentro do nosso ser, dentro do nosso eu, fazer uma revisão da nossa vida. Como eu disse, então, Paulo fez essa é a 4ª viagem que eu estou colocando, é uma invenção minha, e aqui também pode ser uma espécie de retiro espiritual, um tempo de rever a vida. Né? E aí Deus alcança Paulo nesse caminho, né, no caminho de Damasco. Como eu estava falando anteriormente, aos nossos olhos, ele não mereceria uma segunda oportunidade. Aos olhos de Deus, sim. Então ele foi alcançado pela graça de Deus. E são expressões que o próprio Paulo depois vai usar em outros escritos dele. Nas cartas que ele escreveu na prisão, ele vai dizer: estou convencido de que nem a morte é capaz de nos separar do amor de Deus que se manifestou em Jesus Cristo. E depois dessa experiência, a centralidade de Jesus Cristo na vida de Paulo, ela é enorme. Nos textos que ele escreve depois, a expressão Jesus Cristo aparece mais de 380 vezes. Então, para dizer assim, o Cristo tornou-se o centro da vida de Saulo, da vida de Paulo. Oxalá que ele também se torne o centro da nossa vida. Não, como eu estou tentando frisar muito, não dos nossos ritos, não das nossas leis, mas olhar para Jesus Cristo. Ter essa capacidade de escutar a voz de Jesus Cristo. E aí tem uma coisa bacana, voltando aqui o texto, para a gente não se perder muito, quando Jesus fala, né, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, conhecedor do Antigo Testamento, ele já pergunta, quem é Senhor? Porque ele sabia muito bem das manifestações de Deus lá no Antigo Testamento. Deus que se manifestou no vento, Deus que se manifesta a Moisés, por exemplo, na sarça ardente. Então, ele, com esse conhecimento bíblico, ele já pergunta, quem é Senhor? E aí, a expressão que está no texto, que é muito preciosa também lá no Antigo Testamento, quando Moisés pergunta para Jesus, mas eu vou em nome de quem? E aí aparece essa expressão, eu sou, estou contigo, eu sou, te enviei. Que é a expressão que está aqui também, quando Jesus responde, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Eu acho que aqui Paulo deve ter levado um susto, porque ele estava perseguindo os cristãos. E de repente ele escuta que está perseguindo o próprio Cristo. Então, o que nós fazemos de bem ou de mal às pessoas, nós fazemos ao próprio Jesus Cristo. E eu acho que nós perdemos um pouco essa noção das coisas. Jesus está muito preso na cruz, está muito preso nos nossos templos. E nós esquecemos de que quando maltratamos alguém, um semelhante, nós maltratamos a Jesus Cristo. E é o próprio Jesus no Evangelho de Mateus que diz isso, né? Tudo que fizeste a um dos pequeninos, é a mim que fizestes. Isso está na Bíblia, mas não está no nosso coração. Não está na vivência da nossa vida. E aí a gente fica escutando tantas coisas assim estranhas hoje, né? As pessoas que torcem para
aquele que é meu inimigo morrer, se contaminar com o Covid. Como que nós estamos banalizando o mal? Uma expressão de Hannah Arendt, né? Banalização do mal. Está permitido, o ódio tem ficado exacerbado nas nossas vidas. O bandido bom é o bandido morto. Se a gente for olhar, Paulo era um bandido. E Deus não quis a morte, mas quis a libertação dele. Então, essa luz que alcança a Paulo nesse caminho de Damasco é a luz de Deus. É a luz do Espírito Santo. É a luz da ternura de Deus. Não de um Deus carrasco, não de um Deus legalista, mas de um Deus que é compaixão. De um Deus que vem ao nosso encontro. Então, é interessante isso. E quando eu falei mais cedo hoje, que esse relato da conversão aparece mais vezes, tem no capítulo 22 dos Atos dos Apóstolos, quando Paulo está fazendo um discurso, tem uma coisa aqui que é bonita, para você que gosta da psicanálise, João, que eu fiquei pensando, porque lá no capítulo 22, Paulo pergunta para o Senhor, o que eu devo fazer? E aqui, o que eu fiquei pensando aqui? É uma manifestação do desejo de Paulo. Não só uma conversão passiva, uma imposição de Deus, mas ele também é protagonista desse processo. Quando ele manifesta o seu desejo, o que eu posso fazer? O que eu preciso fazer? Então ele se insere também nessa dinâmica. Não é uma conversão, uma imposição de Deus, mas é um diálogo, é uma maturidade. É Deus chamando Paulo à responsabilidade. A vontade de Deus, ela se completa e se realiza a partir da nossa liberdade também. A partir da nossa adesão, a partir do nosso sim e da nossa liberdade. E aí lá no capítulo, aqui não tem esse registro, mas esse registro está lá no capítulo 22, quando ele vai dizer o que eu devo fazer. E para mim isso é fantástico, porque Deus ele não impõe, mas ele faz uma proposta e respeita a nossa decisão, respeita a nossa liberdade. Então, esse valente guerreiro, perseguidor dos cristãos, um homem agora se encontra conduzido pelas mãos dos seus companheiros. Ele não mais conduz a sua tropa, ele não mais manda, mas agora ele é coordenado, ele é conduzido. E aí, talvez, o que Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, né? Quando sou fraco, então é que sou forte. Mas não eu, a graça de Deus. Para os desavisados, aqui essa experiência pode ser uma experiência de fraqueza. O que mandava matar, agora é conduzido pelos seus companheiros. Mas não é um momento de fraqueza, é o momento da manifestação da força de Deus, da graça de Deus. É Deus que vai conduzindo Saulo. Ele se levanta e abre os olhos, mas ele não enxerga. Porque o processo de conversão e o processo de transformação não estava pleno. Então, tomado pela mão, fizeram-no entrar em Damasco, onde esteve 3 dias, cego, sem comer. E aí entra em cena, nesse relato, o discípulo Ananias, que quando recebe essa incumbência de Jesus, ele fica receoso. Porque ele diz assim, olha, mas eu já ouvi notícias desagradáveis desse homem. Ele é muito violento. Ele queria nos perseguir. Porque Ananias estava preso aos rótulos. Não compreendia ainda a possibilidade de conversão, a possibilidade de mudança. Mas esse homem, está aqui no texto, ouvi falar desse homem contar o mal que fez aos consagrados de Jerusalém. Eu acho que aqui a conversão também foi de Ananias. Não só de Paulo, mas também a conversão de Ananias. De perceber uma pedagogia divina. De perceber uma outra lógica, que é a lógica da mudança. E se nós não acreditarmos que o ser humano pode mudar, toda a nossa fé vai cair por terra.
todo esse movimento que nós estamos fazendo aqui agora é um movimento de mudança, porque nós acreditamos na eficácia da palavra de Deus. Quando Bento XVI vai fazer uma reflexão desse texto de Paulo, da conversão de Paulo, ele fala de uma imprevisível graça divina. De uma coisa que não estava previsto, que não estava nos cálculos humanos. E Deus não pode ser calculado. Deus não pode ser mensurado. O que compete a cada um de nós é abrirmos a essa graça de Deus, essa graça imprevisível, uma graça divina, que pode mudar todos nós. E olhando para a minha vida, e aí eu vou dizer a partir de mim, quanta coisa bonita já aconteceu na minha vida, quanta transformação, porque eu acreditei nessa graça de Deus. Eu dei permissão para essa graça de Deus agir na minha vida. E aí o movimento é meu e é de Deus também. A iniciativa é de Deus e o consentimento é meu. E por isso que eu estou dizendo que Ananias, mesmo sendo discípulo do Senhor, ainda estava com o coração bem endurecido. Que pode ocorrer conosco também. Mesmo e Paulo também poderia não ter entrado, né, na estádio de Damasco, ainda na cidade. Poderia ter pegado, ele poderia ter pedido para os soldados pedir ele levar em Jerusalém, procurar um médico e não ter acreditado que aquilo ali era só uma alucinação, né, ou qualquer outra coisa. Um delírio? Sim. Um delírio. Pois é, mas aí é bacana porque ele aceitou o convite. Aceitou o convite. Ele aceitou a experiência. E essa aceitação, ela começa quando ele cai. Quando tem essa queda, ele cai por terra, o contato com o chão, com a miséria, com a pobreza. E aí ele aceita esse desafio. Porque a experiência do seguimento a Jesus, a experiência de viver a palavra de Deus, é uma experiência desafiante. Não é fácil. Você falou aí da passagem do capítulo 22, né? Aquela questão que ele fala, o que queres de mim, né? Isso. E aí eu lembrei aqui da passagem de Mateus, no capítulo 16, versículo 24, quando Jesus vai nos dizer, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Né? É a condição para segui-lo. Então, quando Paulo pergunta o que era de mim, Jesus já tinha dito, né? Carregue tua cruz e me siga. Uhum. Isso. E ele seguiu uma cruz danada, porque se antes ele perseguia os cristãos, depois ele foi perseguido também. E ele teve dificuldade de aceitação no grupo dos discípulos de Jesus. Então a vida de Paulo não foi tão fácil assim. E aqui é bacana acentuar também isso, porque um equívoco nosso é achar que ser amigo de Jesus é ficar livre das dificuldades e dos problemas. Que ter fé é viver no paraíso. Não é verdade isso. Nós nos iludimos com isso. A experiência do seguimento é a experiência da cruz. É a experiência da renúncia. É a experiência da rejeição. Então, é bacana trazer esses elementos para a gente ir também percebendo que ser amigo de Jesus, senão a religião vai ser um ópio do povo. A nossa fé vai ser um ópio. Vai nos deixar assim alienado. E não. Nós vamos ter confrontos mesmo, assim como Paulo experimentou. Para sintetizar um pouco aqui, para a gente talvez conversar, ser uma coisa também mais livre, o que eu quero marcar de tudo isso? O encontro com Jesus é um encontro que transforma. Transformou a vida de Paulo, e se olharmos na Bíblia, a vida de Zaqueu, a vida da mulher samaritana, a vida da mulher adúltera, muitos homens e muitas mulheres com essa experiência de transformação. E eu me coloco sempre nas celebrações que eu faço, se os nossos ritos favorecem o encontro com Jesus Cristo. Se os nossos ritos favorecem esse encontro com Jesus. Então, para a gente encerrar. Depois, essas surpresas de Deus. Né? Como eu falei anteriormente, Paulo era um conhecedor da lei do Antigo Testamento, e esse encontro com Jesus não vem pelo conhecimento que ele tem, mas vem pelo um fenômeno totalmente imprevisível.
ele é alcançado no momento inesperado por uma força inesperada. A pedagogia de Deus, ela é diferente da pedagogia humana. Tudo acontece no tempo de Deus, no momento de Deus. O que nós precisamos? É dar espaço. O que nós precisamos? Nos retirar um pouco dos nossos afazeres, dessa nossa vida agitada, para ouvir essa voz. Se Paulo tivesse ido ali a caminho de Damasco com o celular na mão, não sei se ele ouviria essa voz de Deus. Porque a gente de cabeça para baixo, né? Curvado, com o pescoço para o chão. Com fone no ouvido, certamente, para ouvir algumas músicas. Então, a gente também precisa se despir desses aparatos. Então, cair aqui por terra é tirar essas armaduras que nós colocamos. É ficar nu diante de Deus, para a obra dele acontecer na nossa vida. Então, eu desejo para todos nós e os que nos acompanham, que nós consigamos fazer essa experiência agora nesse tempo de pandemia. Tirar as nossas máscaras, não as máscaras para evitar o contágio, mas as máscaras, as armaduras que nós colocamos. Entrar dentro do nosso eu, dentro do nosso ser. Ver as nossas mazelas, mas ver também as nossas forças. Ver o nosso potencial. Deus nos criou para mais. E quando ele resgata Paulo, ele faz Paulo ver isso. Olha, você pode ser mais. Eu não te criei para ser perseguidor, mas para ser seguidor, para dar testemunho da fé e dos fenômenos que ocorreram na sua vida. Então, que nós consigamos fazer essa experiência, como foi a experiência de Jonas, que também ficou 3 dias lá no peixe, como foi a experiência de Jesus Cristo 3 dias no túmulo, como foi a experiência de Paulo, que ficou cego 3 dias. Então, são números, são símbolos que nos ajudam a seguir adiante o nosso caminho, também simbolizando a nossa vida. Então, é um pouco do que eu queria trazer, tem outras coisas que eu também poderia dizer, mas para não ficar também cansativo, e talvez conversar alguma coisa, não sei as considerações que vocês querem fazer, trocar alguma ideia, também ouvir de vocês alguma experiência bacana aí. Mauro, esse bate-papo é bem livre mesmo, assim que a gente tem feito. Tem um amigo nosso que fala que a cruz de Jesus é a espada para o enfrentamento das batalhas da vida. Nós não precisamos de outra arma, senão carregarmos a cruz que ele nos ofereceu. Às vezes a gente procura, como você falou aí, teve um expositor que até comentou aqui nas primeiras lives, que a gente está tão acostumado a usar máscara e agora a gente está tendo que usá-las obrigatoriamente e está vendo quanto que isso incomoda. Né? Uhum. Nós temos, e agora a gente está percebendo quanto essas máscaras são ruins. E aí a sua fala de tirar as máscaras me lembrou ele. Então, esse convite de estar em casa também é um convite de estar dentro da casa íntima, de nos rever nosso eu interior, de tirar essas máscaras e se mostrar de verdade. Né? Você falou aí, é o momento da gente se prostrar, né? Cair em terra diante desse convite. Mas eu me pergunto, será que estamos preparados para se prostrar diante de Deus? Essa é uma das passagens, para mim, mais brilhantes do Evangelho, essa conversão de Paulo. Eu sempre, em palestra, uso muito esse termo, né? A gente encontrar o Pai na nossa estrada de Damasco. Cada um de nós tem a própria estrada de Damasco para seguir. E só que se a gente, como você falou, se a gente tiver com o nosso foninho de ouvido, com o celular na mão, com as nossas armaduras, na hora que a gente estiver passando pela estrada na nossa estrada de Damasco, nós não vamos ouvir o chamado. Né? Aquela luz radiante vai brilhar diante dos nossos olhos, vamos botar o óculos escuro e fazer assim para passar adiante. A voz do Senhor nos chamando, vamos achar que é um ruído, né? E vamos aumentar o volume do celular porque está incomodando a música que a gente está escutando. Porque a gente não consegue sair do nosso próprio umbigo, sair do nosso mundinho, e um mundinho que nos fecha, né? Porque, como você bem colocou, esse momento de reflexão, de ele estar em casa, mas ao mesmo tempo na casa íntima, é um momento não de nos fechar, mas de nos abrir para o autoconhecimento. E Paulo, após encontrar o Cristo, ele fica sem comer, sem beber
né? E aqui não fala, mas acredito também que ele ficou sem dizer nada. Ele ficou 3 dias, que vai falar aqui na frente, em oração. É quando ele vê ali Ananias. Isso. Então, ele ficou 3 dias em plena comunhão. Uhum. Será que nós conseguimos ficar 10 minutos em comunhão com Cristo? É uma questão para nós refletirmos. Isso. Porque aquilo que eu falei, ô João, vai de encontro com o que você está dizendo. Hoje, o que eu tenho percebido, o que nos adoece é o excesso de barulho. Nós estamos fora da nossa casa, do nosso eu. E é isso que tem nos adoecido. E a gente fica procurando Deus fora, nos ritos, nas celebrações mais emotivas, nas aglomerações, quando na verdade Deus ele vem ao nosso encontro nos lugares mais simples, no caminho. Né? Então, nós precisamos de nos esvaziarmos para esse espaço para Deus. Só que nós estamos muito cheios, né? Cheios de compromisso, cheios de conexão com o mundo externo, mas a conexão com o mundo interno é um limite para a nossa vida hoje. Então eu acho que a pandemia ela veio para nos fazer voltar para dentro de casa. Muitas coisas estão acontecendo dentro da nossa casa. Infelizmente, alguma violência também, mas as famílias têm conseguido sentar para fazer pelo menos alguma refeição. As pessoas têm ficado um pouco mais em casa. E aí pode ser aqui o aprendizado desse tempo da pandemia. Ficar comigo, eu preciso ser uma boa companhia para mim. Eu preciso tolerar o silêncio. Nós não toleramos o silêncio. A gente está sempre procurando um ruído, um barulho. Ou liga o computador, ou liga o rádio, não sei, o celular. Essa conexão com Deus. E aquilo que eu falei, talvez passou meio desapercebido, essa experiência de Paulo, ela não acontece no centro de Jerusalém, nem de Damasco, mas num lugar mais recolhido, de silêncio, nesse caminho. E aí você traz essa metáfora também. Qual que é o nosso caminho de encontro? Onde é que eu estou conseguindo fazer essa experiência do encontro com Jesus Cristo? De novo, eu teclo aqui. Os nossos ritos favorecem esse encontro com Jesus Cristo? É para a gente seguir pensando. Seguir pensando, caminhando, não parados. Né? A gente precisa fazer esse movimento, porque é no caminho que a manifestação de Deus acontece na nossa vida. E aprender com Paulo muita coisa. Engatinhando. Tem que ser engatinhando, rastejando, o importante é seguir em frente. Isso. E tem uma expressão de Paulo aos Filipenses que ele fala assim: tenham em vós os mesmos sentimentos que há em Jesus Cristo. A nossa meta é essa. Trabalharmos para que, de fato, um dia a gente consiga dizer: eu tenho os mesmos sentimentos que Jesus Cristo. E a seguir dizer: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Só que isso é um caminho para a vida toda. Não é do dia para a noite, não. A gente procura uma receita, né, Mauro? A receita do bolo. Ou o bolo pronto, né? Ou o bolo pronto. E acho que cada um de nós quer achar aquele ponto de ignição desse despertar verdadeiro. Porque a gente vê Madre Teresa, né? Tantos homens e mulheres que alcançaram essa chave de ignição, e às vezes a gente nos questiona: que falta para nós alcançar esse mesmo ponto de partida da transformação do homem velho para iniciar esse trajeto do homem novo, né? Esse renascer do espírito. Eu acho que o que falta é cair por terra. O que falta é, ao cairmos, refletirmos. E aí, talvez sintetizando, o que nos falta hoje é reflexão. Nós estamos muito envolvidos no excesso de informação. Pouca reflexão e muita informação. E aí a gente cai, mas não reflete. Você falou até aí, né, utilizar a oportunidade da pandemia de meditar, né? De meditar. De fazer uma autorreflexão, de nos encontrar. Talvez a gente talvez não paramos para pensar nisso, da oportunidade, né? O outro lado da moeda que a pandemia está nos oferecendo, né? A gente acaba focando
muito no problema, focando nos acontecimentos ao redor, né? Nos amigos, familiares e demais pessoas que têm adoecido, mas a gente às vezes esquece de tirar um pouco o foco do problema e enxergar que tem uma outra moeda, essa moeda que nos convida ao aprimoramento, ao encontro, ao caminho conosco e nesse caminho conosco depararmos com Cristo. Deixa eu ler aqui o comentário que a Luciene fez para a gente aqui. Vamos ler aqui o que ela fala aqui, olha. Ok. Essa passagem me chama a atenção que de repente tudo pode mudar. Paciência que o próximo minuto pode ser de transformação de si, do outro ou da situação. Não tivemos bom ânimo, que o próximo minuto tudo pode mudar. Quer fazer um comentário aí da fala da Luciene? Sim, eu estou aqui pensando isso. Esse minuto pode ser diferente, porque o texto bíblico diz que Paulo estava com cartas para perseguir e prender homens e mulheres. No minuto, ele deixa de ser perseguidor para ser seguidor. Então, a fala, como que é o nome? Luciene? Luciene. Então, a fala da Luciene vem de encontro com a experiência de Paulo. Na vida dele, um minuto fez toda a diferença. Não é o tempo cronológico que importa para Deus, mas é o tempo da graça, da nossa abertura. Então, nos colocarmos um minuto diante de Deus pode transformar toda a nossa vida. Nós não precisamos ficar preocupados com o excesso de horas. Eu tenho que fazer muita coisa para agradar a Deus. Não, Deus não está preocupado com essa quantidade de coisas que a gente faz, não. Ele é mais leve, ele é mais ternura, ele é mais companheirismo. E de fato é isso mesmo. Ter paciência, porque amanhã tudo pode ser diferente. Só que nós lastimamos muito. Além das lástimas, hoje nós somos bombardeados por tantas informações que nos fazem lastimar ainda mais. Quantas pessoas assistem jornal pela manhã, à tarde e à noite só para ouvir notícias, números de Covid? Mas não para nem para pensar por que esses números estão crescendo, não tem reflexão. Nós refletimos pouco. E por isso a dificuldade dessa conexão hoje com a palavra de Deus. Porque a gente está muito apressado, não digere, não mastiga, não deixa decantar essa palavra. Nós somos consumidores das coisas sagradas. Mas nós não saboreamos. Né? E aí tem uma experiência, e acho que o padre Daniel até citou também Santo Inácio na fala dele, porque a proposta de Santo Inácio é saborear a palavra de Deus. Né? Não é decorar a Bíblia, não é ler do início ao fim, mas é encontrar nas páginas da Bíblia uma frase que sustente a nossa vida. Essa expressão que eu usei da carta de São Paulo aos Filipenses é um mantra que me acompanha. Ter os mesmos sentimentos que Jesus Cristo. Estou muito longe, mas é minha meta, é o meu caminho. Me configurar cada vez mais a Jesus Cristo. Mesmo sabendo das minhas fragilidades. Mas elas não são importantes agora. O importante é que Deus me alcançou, como alcançou Paulo. E se ele me alcançou, ele tem um projeto. Então eu preciso agora ouvir qual que é esse projeto. Como ele perguntou aqui no texto, né? Que queres de mim? Essa é um pouco. Quem é Senhor? O que eu preciso fazer? É manter essa conexão com Jesus Cristo. Constantemente na nossa vida. Sem isso é impossível ser cristão. Você falou e me lembrou até São Francisco, né? Eu fiz um trabalho sobre ele na faculdade. E o primeiro texto que Francisco vai ler, né, na capela, é aquela: abandone tudo que tem, doa aos pobres e siga-me. E ele, exatamente o que você falou, ele encontrou ali uma perícope que fez sustentar o seu caminho até o último dia da jornada. Né? Ele pegou aquela palavra, é isso que vai me sustentar, vai nortear a minha vida. Abandonar o mundo antigo e encontrar na entrega da pobreza o caminho para me levar ao Pai, ao Cristo. E é isso mesmo, acho que a gente precisa encontrar o nosso caminho. Você falou muito bem, somos consumidores do sagrado. E, de fato, consumimos muito o sagrado e não saboreamos, não participamos do sagrado.
né? Uhum. E outro ponto que você falou, e eu acho que é muito importante a gente trazer para os dias de hoje, é ter paciência conosco mesmo, né? A gente não precisa querer sair mudando o mundo e nem se culpar por cair no erro, né? Entender a nossa humanidade, que nem você não vai fazer tudo certo, que você vai errar e vai ter que aprender com os erros, se perdoar, entender as suas limitações, né? Tomar cuidado, porque às vezes nesse momento difícil que nós estamos acometidos, não adentrar no caminho do pânico, não adentrar no caminho do medo, porque o Evangelho é uma boa notícia, uma boa nova de esperança. Então, se nós não nos apegarmos nessa esperança e encontrarmos nela o nosso caminho, nós iremos sucumbir, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, um momento em que não só a Covid, mas o adoecimento psíquico também tem levado muitas pessoas a perder, vamos dizer, perder a sua vida no sentido da saúde mental desequilibrada. Então é um convite a se perdoar, a ter paciência para consigo mesmo, como diz o Mauro, parar, respirar, ouvir o silêncio, encontrar-se diante do silêncio, porque isso passa. Isso é aprendizado, né? E nesse aprendizado a gente tem que buscar aquilo que é de bom, aprender com o que há de ruim, para que a gente possa crescer. Se nós não tirarmos lições deste momento da nossa vida, deste minuto que nós estamos vivendo, nós nunca vamos encontrar a ignição que será capaz de nos transformar. Correto. Muito bem colocado, João. Parabéns aí por complementar. Ô Mauro, quer fazer um fechamento final para a gente, depois de fazer a prece? Alguém tem mais alguma aqui, ó, a Jane colocou aqui, ó, pensei nisso. Paulo, no momento em que conhece Jesus, não deixa que a culpa o paralise. Uhum. Ele não fica preso aos seus atos passados, mas ele aproveita a oportunidade, aproveita a chance. Eu acho que eu fecho isso, João. Vamos aproveitar as oportunidades que Deus e a vida nos oferecem. E crescer no caminho, deslanchar no caminho. Deus está aí. Ele vem ao nosso encontro. Aproveitar essa bondade de Deus, essa ternura, essa visita de Deus. Paulo recebeu uma visita de Jesus Cristo. Nós também recebemos essa visita porque Deus não está preso nos templos. Ele está em cada um de nós. E aproveitar isso para a gente também ressignificar a nossa vida, sem a culpa. A culpa não traz nenhum benefício. O perdão, sim. O amor, sim. E a misericórdia. São esses valores que nos transformam e nos fazem ter os mesmos sentimentos que o próprio Cristo teve. Então eu encerro com essa palavra de esperança, de ânimo e renovando aqui o agradecimento. Mauro, nós que agradecemos, né? Cada minuto é minuto de transformação. Isso mesmo. É isso. Ô, Mauro, faz a prece de encerramento então pra gente, por favor. Tá certo, então. Tem uma precezinha aqui, que é uma oração que Dom Luciano, que foi um bispo nessa região, escreveu, vou usá-la aqui. Senhor Jesus, não vos pedimos que nos livreis das provações, mas que concedais a força do vosso Espírito para superá-las em bem da Igreja. A certeza do vosso amor nos renova a cada dia. A alegria de servir aos irmãos é nossa melhor recompensa. Ensinai-nos, a exemplo de nossa mãe, a repetir sempre sim no cumprimento da vontade do Pai. Amém. Que assim seja. Mauro, mais uma vez, muito obrigado. Fiquei muito agraciado de você ter aceitado esse convite, de você estar aqui e de tocar nossos corações com sua palavra. Tenho certeza que todos aí pelo comentário adoraram muito a sua participação, adoraram muito as lições que você trouxe através do texto sagrado. Só tenho a te agradecer e dizer mais uma vez que é sempre um prazer estar com você e agradecer também por tudo que eu aprendi, pelo pouco que caminhei ao seu lado lá na faculdade também, e um amigo que eu fiz por coração. Obrigado, Mauro.
Tá bom, um abraço e obrigado pela oportunidade. Façamos o nosso caminho. Façamos o nosso caminho. E, pessoal, Tá. amanhã nós estamos aqui, mesmo horário, 19h30, aguardando todos vocês. Uma ótima noite, que Jesus esteja com vocês. Fiquem com Amém. Deus, gente. Que Jesus esteja no lar de cada um. Fiquem em paz. Obrigado, Padre. Fique com Deus. Deus abençoe. Amém, com Deus, obrigado. Prazer em conhecê-la.